um conjunto aí de estruturas que formam uma outra estrutura denominada arco coracromial, que é de extrema relevância para a articulação do ombro. Então, é um arco formado entre o acrômio, o ligamento coracoacromial e o processo coracoide. Esse arco coracoacromial, ele ajuda a proteger as estruturas, né, que passam nesse espaço subacromial. Então, a gente tem um espaço, tá, um espaço anatômico, fisiológico. Algumas pessoas têm alteração desse espaçamento, né, ele já seria mais patológico. E aí a gente pode ter algumas lesões das estruturas que passam debaixo desse arco. Então, lembrando que a gente tem a bolsa subacromial, bolsa subdeltoide, e a gente vai ter o tendão de alguns músculos importantíssimos na movimentação do ombro, que também passam nesse espaço e que podem gerar processos, né, de desgastes, processos degenerativos, que a gente trata muito dentro da reabilitação de membro superior. Então, aí tem na foto, vocês conseguem ver a figura 19.16, então, para a gente ter uma visão desse espaço subacromial, e na figura 19.17, aí a gente vê, né, já a presença com o corte, já que a gente consegue ver um pouco mais a cavidade glenoide e ter uma ideia de como se comportam as estruturas que estão abaixo desse arco. Aqui, então, a gente tem músculos, né, o supraespinhoso, a gente tem uma série de músculos infraespinhoso, que são músculos que são importantíssimos para a biomecânica da articulação, que passam exatamente nesse espaço. Nessa figura aqui, a gente consegue ver alguma identificação de alguns, né, projeção, que seria a projeção de alguns músculos que passam na região. E aí destacado o supraespinhoso, o infraespinhoso, o subescapular e o redondo menor, que formam os músculos do manguito rotador. O manguito rotador, então, é esse conjunto de músculos, né, de 4 músculos, que tem uma importância biomecânica enorme para a movimentação do ombro, né, principalmente flexão e abdução do ombro. E nós vamos falar do manguito mais para frente. Aqui, então, uma última visão, é uma vista superior, que você consegue ver o posicionamento, né, das bursas subacromial e subdeltoide, dos músculos, né, o músculo supraespinhoso, ou também chamado de músculo supraespinhal, então, que passa bem nesse, né, abaixo do arco coracoacromial e que é responsável por movimento, né, de abdução e flexão do ombro e que estão envolvidos, por exemplo, no que a gente chama de síndrome do impacto, que a gente vai estudar. Bom, então aqui a gente, só para ilustrar, o posicionamento do ombro em repouso, o posicionamento do ombro num processo de abdução completa, lembrando que a gente, para ter uma abdução completa de 180 graus, a gente precisa de ter um movimento harmônico entre a escápula e o braço, né, escápula tórax e escápula e o húmero. E aí, esses movimentos, voltando aqui um pouquinho, a gente vai estudar, tá? Porque a gente chama isso de ritmo escapulo-humeral. Então, a gente vai ter uma aula prática para poder fazer uma análise desse ritmo escapulo-humeral. O que é o ritmo escapulo-humeral? Né? O que a gente vai aprender? A gente vai aprender a identificar em quantos graus de movimento de abdução, onde que a gente não tem movimento da escápula, quando a gente começa o movimento de escápula, quais os movimentos que a escápula tem que fazer para permitir uma abdução completa. E aí também ilustrando os outros movimentos que a gente tem, então flexão, extensão, abdução e adução, rotação interna e externa, né? E a gente tem o nosso movimento de circundação, que é um movimento combinado, que a gente chama de movimento especial. Bom, então aí estão nossas referências bibliográficas, e aqui a gente teve uma visão, então, geral, né, da articulação, né, da articulação não, né, já vamos falar da forma certa, do complexo do ombro, e a próxima aula a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre a biomecânica do ombro,
sobre ritmo escapulohumeral e até chegar na parte dos músculos, né? Para falar do biomecânico, nós vamos ter que falar muito dos músculos que envolvem então o complexo do ombro. Até a próxima!